Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Hoje nós vamos falar sobre o Ramón de Carranza. Ramón de Carranza é o troféu Ramón de Carranza, que juntamente com o Teresa Herrera, que eu já postei no vídeo anterior, já falamos do Teresa Herrera, eles são os dois torneios mais famosos, os dois torneios amistosos mais famosos da Europa e os mais cobiçados, principalmente o Ramón de Carranza, ok? Pela beleza do seu troféu. Depois da Espanha, o Brasil foi o maior vencedor do Ramón de Carranza, né? Com 11 conquistas. E nós vamos falar sobre cada um delas, sobre cada uma desses clubes brasileiros que foram campeões do Ramón de Carranza. Foram eles o Vasco, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo Futebol Clube, o Clube Atlético Mineiro e o Corinthians. Vamos lá então. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir aos amigos um apoio para o canal. E esse apoio é muito importante, principalmente na sua inscrição. Por favor, inscrevam-se no canal, isso vai nos ajudar a crescer, isso vai nos ajudar vai nos propiciar a continuar produzindo vídeos para vocês, ok? Então aperta nesse botãozinho aí embaixo, inscrevam-se no canal, por favor, não custa nada e vocês vão ajudar o canal. E depois, né, se gostarem no final, deem lá o seu like, compartilhem e, enfim, né, dividam com os seus amigos e acionem o sininho para que vocês possam receber notificações de novos vídeos, ok? Muito obrigado. O Ramón de Carranza, conforme dito anteriormente, juntamente com o Teresa Herrera, os mais tradicionais torneios amistosos da Europa. É realizado na cidade de Cádiz, na Espanha, anualmente desde 1955. Na quase totalidade das edições é um quadrangular, mas em poucas edições foi também uma disputa triangular e até mesmo uma partida única entre dois clubes. O troféu leva o nome de um antigo prefeito da cidade. Muito do prestígio do torneio se deve ao seu lindo troféu. É uma verdadeira joia, confeccionada em prata com mais de 1 metro de altura e que precisa pelo menos 2 pessoas para carregá-lo. Vamos lá ver então. Conforme também já dito anteriormente, o Brasil é o maior vencedor do torneio depois da Espanha, né? A Espanha, porque geralmente são 2 clubes espanhóis, né? Então a Espanha tem muito mais possibilidade de títulos do que o Brasil. Foram 11 conquistas, o Palmeiras e o Vasco da Gama são os 2 maiores vencedores, com 3 títulos cada um. O Palmeiras foi campeão em 69, 1969, 1974 e 75. O Vasco teve 3 títulos sequenciais, em 1987, 88 e 89. O Flamengo foi campeão 2 vezes, em 1979 e 1980, e com o título o Atlético Mineiro, em 1990, o São Paulo em 1992 e o Corinthians em 1996. Em 1969, foi o primeiro da série de 3 títulos do Palmeiras. Nesta edição do torneio, participaram além do Palmeiras, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, ambos espanhóis, e o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Foram esses os jogos do torneio Ramón de Carranza em 69. Nas semifinais, no dia 30 de agosto de 1969, o Real Madrid ganhou do Estudiantes por 3-1. E o Atlético de Madrid empatou com o Palmeiras por 1-1, mas o Palmeiras venceu na disputa de pênaltis. No dia seguinte, houve a disputa do 3º lugar e a final. Na disputa do 3º lugar, o Estudiantes ganhou do Atlético de Madrid por 2-1 e no jogo final, o Palmeiras venceu o Real Madrid por 2-0. A equipe do Palmeiras no jogo final foi Chicão, Eurico, Baldock, Minuca e Dé, Zé Carlos e Ademir da Guia, Copeu, Jaime, Cardoso, depois César e Serginho. O técnico era Rubens Minelli. 1974 foi a segunda conquista do Palmeiras e, nesse ano, havia 2 brasileiros, o Palmeiras e o Santos, e 2 espanhóis, o Barcelona e o Espanhol. No torneio de 74, nos jogos semifinais, realizados em 31 de agosto de 74, o Palmeiras venceu o Barcelona por 2-0 e o Espanhol venceu o Santos também por 2-0.
No dia seguinte, no dia 9, houve a decisão do terceiro lugar e o jogo final. Na decisão do terceiro lugar, o Barcelona venceu o Santos por 4-1 e no jogo final o Palmeiras venceu o Espanyol por 2-1, sagrando-se campeão. Na foto ao lado, a equipe do Palmeiras no jogo semifinal. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Edson e Ademir da Guia, Ronaldo, depois Fedato, Leivinha, César e Toninho, depois Edu. E veio então a edição de 1975, em que o Palmeiras sagrou-se tricampeão do torneio Ramon de Carranza. Nesta edição, além do Palmeiras, participaram o Real Madrid e o Real Saragossa, da Espanha, e o Dínamo de Moscou, da União Soviética. Na edição de 1975, as semifinais foram realizadas em duas datas. No dia 29 de agosto, o Real Madrid ganhou do Dínamo por 2-1. E no dia 30 de agosto, o dia seguinte, o Palmeiras venceu o Real Saragossa por 1-0. A decisão do terceiro lugar e também o jogo final foram realizadas no dia 1º de setembro. Na decisão do terceiro lugar, o Dínamo ficou com o terceiro lugar ao vencer o Real Saragossa por 3-0. E no jogo final, o Palmeiras sagrou-se campeão, vencendo o Real Madrid por 3-1. A equipe do Palmeiras nesse jogo final atuou com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Arouca e João Carlos, Edson, depois Didi e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, depois Mário e Tamarinei. O técnico era Dino Sani. Eu dei essa paradinha aqui para que aqueles que se esqueceram, inscrevam-se no canal. A sua inscrição é muito importante e nos ajuda muito. Ok? Vamos prosseguir então com o vídeo. A conquista do título de 1987 pelo Vasco iria ser o início de uma trajetória gloriosa do Vasco nesse torneio Ramon de Carranza, porque ele iria vencer os dois torneios consecutivos, em 1988 e 89, tornando-se tricampeão de forma consecutiva. Nessa edição de 1987, além do Vasco, participaram o Cádiz, que era o anfitrião, né, da Espanha, o Sevilha e o Nacional de Montevideo. Em 1987, as semifinais se realizaram no dia 22 de agosto, com o Cádiz vencendo o Nacional por 3-1 e o Vasco vencendo o Sevilha por 3-0. A decisão do terceiro lugar e também o jogo final foram realizados no dia seguinte, no dia 23, em que na decisão do terceiro lugar o Nacional venceu o Sevilha por 2-0 e no jogo final o Vasco sagrou-se campeão, vencendo o Cádiz também por 2-0. A equipe do Vasco nesse jogo final formou com Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Zé Luiz, Luiz Carlos, Martins e Giovani, Tita, Roberto Dinamite e Romário. O técnico era Sebastião Lazzaroni. No torneio de 1988, em que o Vasco tornou-se bicampeão do Ramon de Carranza, participaram, além do Cádiz e do Vasco, o Atlético de Madrid e o Peñarol do Uruguai. Os jogos semifinais do torneio de 1988 foram realizados no dia 27 de agosto. O Vasco venceu o Cádiz por 2-1 e Atlético de Madrid e Peñarol empataram em 1-1, sendo que o Atlético se classificou na cobrança de pênaltis. A decisão do terceiro lugar foi no dia seguinte, no dia 28, em que o Cádiz venceu o Peñarol por 3-0 e neste mesmo dia, no dia 28, no jogo final, o Vasco venceu o Atlético de Madrid por 2-1, sagrando-se então pela segunda vez campeão do torneio. Nesse jogo final, o Vasco formou com Acácio, Paulo Roberto, Célio Silva, Fernando e Mazinho, Zé do Carmo, Donato e Bismarck, William, Sorato, depois Roberto Dinamite e Vivinho, depois Mauricinho. Em 1989 veio o terceiro título consecutivo do Vasco da Gama, que o fez tricampeão do torneio Ramon de Carranza. Nesta edição, além do Cádiz, que era o anfitrião, e o próprio Vasco, participaram também da competição o Atlético de Madrid e o Nacional do Uruguai.
Na edição de 1989, as semifinais foram realizadas em duas datas. No dia 25 de agosto, o Nacional venceu o Cádiz por 1-0 e no dia 26, no dia seguinte, o Vasco venceu o Atlético de Madrid por 1-0. A decisão do terceiro lugar e o jogo final foram realizadas no dia seguinte, no dia 27. O Atlético de Madrid ficou com o terceiro lugar ao vencer o Cádiz por 1-0 e no jogo final, o Vasco tornou-se tricampeão do torneio Ramon de Carranza ao vencer o Nacional do Uruguai por 2-0. A equipe do Vasco nesse jogo final entrou com Regis, Luiz Carlos Vinck, Célio Silva, Marco Aurélio Lira, Zé do Carmo, Andrade, Marco Antônio Boiadeiro e Anderson, depois Leonardo, Sorato e Vivinho. Na foto ao lado, nós vemos a equipe do Vasco, depois de regressar ao Brasil, ela posa com os 3 troféus, né? O de 87, o de 88 e o de 89. E vocês vejam a grandiosidade desse troféu, né? Ele é quase do tamanho de uma pessoa, né? Não se esqueça, por favor. Vamos lá. Em 1979 foi o primeiro título do Flamengo. Ele iria ser bicampeão no ano seguinte, com o título de 1980. Nesta edição de 79, além do Cádiz, o anfitrião, e do próprio Flamengo, participaram o Barcelona e o Újpest, da Hungria. Neste torneio de 79, os jogos semifinais foram realizados no dia 25 de agosto, em que o Flamengo venceu o Barcelona por 2-1 e o Újpest venceu o Cádiz por 3-2. A decisão do terceiro lugar e o jogo final foram realizados no dia seguinte, no dia 26. O Barcelona ficou com o terceiro lugar, vencendo o Cádiz por 2-1, e o Flamengo sagrou-se campeão, vencendo o Újpest por 2-0. No jogo final, o Flamengo entrou com Cantarelli, Toninho, Manguito, Nelson e Júnior, Andrade, depois Adílio, Carpegiani e Zico, Tita, Cláudio Adão e Júlio César. Em 1980, o Flamengo sagra-se bicampeão ao vencer o torneio. Nessa edição, além do Flamengo e do Cádiz anfitrião, jogaram também o Real Betis da Espanha e o Dinamo Tbilisi da União Soviética. Na edição de 1980, em que o Flamengo tornou-se bicampeão do torneio, as semifinais foram realizadas no dia 30 de agosto. O Flamengo empatou com o Dinamo por 2-2 e se classificou nos pênaltis. E no outro jogo, o Real Betis empatou com o Cádiz por 1-1 e também se classificou nos pênaltis. Na decisão do terceiro lugar, no dia 31 de agosto, o Dinamo empatou com o Cádiz, mas ficou com o terceiro lugar nos pênaltis. E no jogo final, o Flamengo tornou-se bicampeão do Ramon de Carranza ao vencer o Real Betis por 2-1. Neste jogo final, a equipe do Flamengo entrou com Cantarelli, Toninho, Rondinelli, Marinho e Júnior, Andrade, Paulo César, Carpegiani e Zico, Tita, Nunes e Adílio. O técnico era Cláudio Coutinho. Em 1990, o campeão foi o Atlético Mineiro. E nesta edição foram 2 clubes espanhóis contra 2 clubes brasileiros. Do Brasil participaram, além do Atlético, o Santos, e da Espanha o Cádiz, que era o anfitrião, e o Atlético Madrid. As semifinais do torneio de 1990 foram realizadas no dia 24 de agosto. O Cádiz empatou com o Santos de 1-1, mas o Santos se classificou nos pênaltis. E o Atlético Madrid empatou com o Atlético Mineiro também, de 0-0, e o Atlético Mineiro se classificou nos pênaltis. Na decisão do terceiro lugar, realizada no dia 25 de agosto, o Cádiz e Atlético Madrid empataram em 1-1, mas o Cádiz venceu nos pênaltis e acabou ficando com o terceiro lugar. E no jogo final, também no dia 25, o Atlético venceu o Santos por 1-0, sagrando-se campeão do torneio. A equipe do Atlético Mineiro nesse jogo final atuou com Rômulo, Carlão, Kleber, Tobias e Paulo Roberto, Éder Lopes, Marquinho, Tato, depois Mauricinho e Gilberto Costa, Éder e Gerson. Em 1992 foi a vez do São Paulo ser campeão do torneio. E nessa edição participaram, além do Cádiz,
o Real Madrid, da Espanha, o PSV Eindhoven, da Holanda e o próprio São Paulo. Na edição de 1992, os jogos semifinais foram realizados no dia 27 de agosto. O Real Madrid ganhou do PSV Eindhoven por 3-2 e o São Paulo ganhou do Cádiz por 2-0. A decisão do terceiro lugar e o jogo final foram realizados no dia seguinte. O PSV Eindhoven ficou com o terceiro lugar ao empatar com o Cádiz por 1-1, mas venceu a disputa de pênaltis. E no jogo final, o São Paulo aplicou uma goleada de 4-0 no Real Madrid, ficando com o título. A equipe do São Paulo nesse jogo final jogou com Zete, depois Marcos, Vitor, Adilson, Ronaldo, depois Valber e Dinho, Ivan, Pintado, depois Suélio, Raí, depois Mauricinho e Palhinha, Miller e Elivelton. O técnico era Tele Santana. Em 1996 foi a vez do Corinthians ser campeão. Nessa edição, além do Cádiz e do Corinthians, participaram o Atlético Celaya do México e o Real Betis da Espanha. No torneio de 1996, os jogos semifinais foram realizados no dia 23 de agosto, com o Corinthians vencendo o Cádiz por 2-0 e o Real Betis vencendo o Atlético Celaya por 2-1. No dia seguinte, dia 24, houve a decisão do terceiro lugar, com o Atlético Celaya vencendo o Cádiz por 2-0. E também o jogo final, em que o Corinthians venceu o Real Betis por 2-0, tornando-se campeão do torneio Ramon de Carranza de 1996. A equipe do Corinthians, no jogo final, jogou com Ronaldo, Villamaior, Célio Silva, Henrique e Silvinho, Bernardo, Marcelinho Paulista e Marcelinho Carioca, Souza, Alcino, depois André Santos e Alex Rossi, depois Jorginho. O técnico era Valdir Espinosa. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Agradeço a todos pela atenção dispensada e, mais uma vez, eu renovo a minha solicitação de que se inscrevam, principalmente se inscrevam no canal, ok? Para que o canal se torne forte, para que nós possamos continuar a produzir vídeos para vocês. E se gostaram do vídeo, por favor, aí abaixo, deem o seu like, compartilhem com seus amigos e acionem o sininho para que recebam novas notificações de novos vídeos, ok? Grande abraço a todos e até a próxima.